9,1. A rádio que toca a notícia na nossa. 9h49. E agora um dado importante e interessante. Olha só, os jovens, eles estão fazendo cada vez mais financiamentos imobiliários. Dados apontam que o número de financiamentos contratados por pessoas de 18 a 30 anos mais que dobrou nos últimos anos. Essa faixa etária, há 5 anos atrás, por exemplo, ela representava 28% dos contratos de crédito imobiliário. Hoje, esse número, essa alta é de 61%, então, representando esses financiamentos. O que acontece, né? O que reflete essa mudança no comportamento do consumidor? Para poder entender e esclarecer esses assuntos, a gente conversa agora, ao vivo, com Luiz Felipe Bandeira. Ele é diretor comercial de construtora e vai debater com a gente aqui sobre esse assunto. Muito bom dia, primeiramente, para você, Luiz. Bom dia a todos os ouvintes aí da CBN Campinas. E deixo o meu abraço aqui para a Thalita e para o Felipe. Muito obrigado. Obrigada, Luiz. Olha, é um dado interessante que chama a atenção. E aí, o que você aponta para refletir esse crescimento? É uma mudança realmente de comportamento desses jovens que estão mais cedo preocupados aí com a casa própria? Sem dúvida. Eu acredito que muitos desses clientes que são mais jovens, né, eles são da geração Z, são clientes nascidos entre 1995 e 2010. E esse aumento substancial, né, ele vem muitas vezes por conta do novo Minha Casa Minha Vida, né, do programa que causa ali uma facilidade, né, onde você tem uma taxa de juros mais protegida, que dá a condição de comprar, né, por conta de um subsídio, né. Os próprios programas municipais e estaduais, né, como o Casa Paulista, por exemplo, que melhoram o crédito, né, dão a opção também de um subsídio maior. Então, a junção, né, dessa taxa de juros menor que a inflação, né, que é protegida pelo Minha Casa Minha Vida, mais os programas, né, estaduais e municipais, elas dão uma condição de compra para esse cliente mais jovem, que tem o poder de financiamento em mais de 30 anos pela Caixa, né, por conta da idade, muitas vezes por conta da renda. Ou seja, a gente tem clientes do Grupo 1 do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que adquirem imóveis a partir de R$1.900, R$2.000 de renda familiar, né. Então, assim, você tem uma possibilidade. E, assim, acredito que tem uma frustração também, muitas vezes, né, com o que viu no passado, né, como é que era a vida dos pais, né, a dificuldade do aluguel, né, que sempre sobe de preço, muitas vezes alguma possibilidade de um despejo, né, ou alguma frustração do passado. E o imóvel, ele traz uma segurança, né, além de ser um investimento a longo prazo, né, porque ele sempre valoriza. Então, acho que tem um pouquinho mais de educação financeira, né, tem uma valorização da independência, né, e todas essas condições que eu falei aqui, que tem a ver com a parte financeira, né, que habilitam esse cliente mais jovem hoje já está buscando um imóvel e está conseguindo financiamento para morar num lugar melhor, né, com localização mais privilegiada, né, e cabendo dentro da condição, né, o de pagamento que ele pode cumprir ali num preço do imóvel mais acessível, né, já que a empresa que eu represento, ela faz imóveis mais econômicos, né. Perfeito. Isso que eu ia te perguntar, você pincelou aí sobre essa questão de boa localização, o valor das parcelas, é uma exigência desse público mais jovem ali, de 18 a 30 anos, é justamente já ter o imóvel ali com boa localização, poder enquadrar esse valor diante das parcelas ali na faixa etária de 18 anos, muitas vezes já está ali no início da carreira de trabalho, né, começando a faculdade. Tem essa exigência desse público mais jovem, diferentemente do outro público mais velho? As pesquisas internas aqui mostram que 60% a 80% dos compradores, né, normalmente eles estão no raio de 5 quilômetros de onde o produto está instalado, né. Então, a localização, ela é importante para aquela pessoa, né, principalmente se for um bairro já consolidado, né. Às vezes, em zonas de expansão, a gente tem uma migração, né, mas quando é um bairro já mais consolidado, a gente tem esse perfil aqui que eu expliquei. Então, se a pessoa ela gosta de estar naquele ambiente onde ela muitas vezes já conhece, já tem os amigos, a família já mora, né? A ida para um imóvel próprio é uma ascensão social, se você pensar bem, né? Ou seja, eu saio de um aluguel, eu saio às vezes de um terreno, de um puxadinho na casa dos meus pais, né? Às vezes eu moro de forma ainda mais coletiva, ou muitas vezes até em moradias precárias. E aí, como é que eu saio disso para um condomínio que tem muro, que tem guarita, que tem portaria, que tem área de lazer, né? Então, assim, essa conjuntura, de certa forma, ela também é uma ascensão social. E todo mundo sabe que o imóvel, ao longo do tempo, ele valoriza. E a localização, ela é muito importante para isso, né? Então, ter comércio próximo, né? Ter infraestrutura de transporte, tudo aquilo que uma cidade pode propiciar, né? Então, a gente até brinca aqui, né? Que o bairro valoriza o produto, né?
da empresa, né? Por isso que escolher uma boa localização é importante, né? Para que aquele cliente possa ter todas essas facilidades. E aí, com os programas, né, do Minha Casa Minha Vida, o novo Minha Casa Minha Vida, né, com todas as vantagens que ele tem, um subsídio que cresceu, chega até R$55 mil do valor do imóvel, a depender da renda, né? Com a taxa de juros que é menor que a inflação, muitas vezes abaixo de 5%, né? O programa Casa Paulista, que ajuda aí também com mais R$13 mil de subsídio. Então, esses subsídios eles também facilitam para que a parcela seja possível de um cliente que tem a renda mais apertada pagar. Então, é um mix entre localização, né, e aonde aquela pessoa gostaria de estar pelo convívio social que ela já tem e pelas necessidades que ela precisa, né, mais essa condição de pagamento, né, ou seja, a facilidade que o governo federal, estadual e as prefeituras têm se mobilizado para fazer dos programas habitacionais algo importante, né. A gente sabe que quando uma família conquista o seu primeiro imóvel, ela cresce, né, e ao longo do tempo a pessoa vai melhorando de vida e vai buscando novos padrões, né. É por isso que a empresa, inclusive, tem várias linhas de produto ou até marcas diferentes que atendem públicos diferentes que têm necessidades diferentes de comprar o imóvel. Então, acho que isso é bem interessante, assim, você vê assim, até que ao longo do tempo, não necessariamente o primeiro imóvel, né, que é o foco do programa Minha Casa Minha Vida, vai ser o único, né. Então, em algum momento, esse cliente pode passar por uma casa, pode passar por um apartamento maior, a depender do momento em que ele vai crescendo na vida, né. Então, isso vai acompanhando, obviamente, a idade, né. Normalmente, você, quando tem ali 20 anos, 25 anos, você ganha menos do que você vai ganhar com 30 ou 40, né. Até porque uma grande parte desses clientes, eles estudam, né, eles vão melhorando de vida ao longo do tempo. Então, acho que esse programa habitacional ele é muito importante, né? Os programas, eles, para dar o fomento para o jovem poder ter essa oportunidade. E acho que por conta dessa facilidade, talvez o aumento aí desse número de financiamentos que você contou para o público. Perfeito. E você avalia desafios, né, desses jovens enfrentando ali nessa questão de obter esse financiamento imobiliário? O que você avalia nesse cenário? É diferente do outro público que vocês já estavam mais acostumados? O público ali já mais velho, depois dos 30, as famílias? Na verdade, assim, a gente ainda tem um grupo grande de compradores também que tem esse perfil, né? Eu de novo, acho assim, o bom, né, desse jovem é que ele tá formando família, né? Ele tá ali num processo de começar uma vida diferente, né? Muitas vezes ele tá saindo da casa dos pais, como eu falei, né? Saindo ali de um puxadinho, vamos chamar assim, de um terreno, alguma coisa, ele vai casar, ter filhos. Então a família ela vai crescendo ao longo do tempo, né? Óbvio que o financiamento habitacional ele não é fácil, né? Por exemplo, você não pode ter nenhuma dívida no seu nome, você não pode ter nome sujo, por exemplo, né? O banco não te empresta se não for assim. Você também está adquirindo um financiamento para pagar pelos próximos 30 anos, então requer uma organização financeira muito grande para que isso aconteça e depois não se transforme num pesadelo, né? Que possa ser cumprido. Mas você tem uma previsibilidade daquilo que você vai pagar ao longo do tempo, né? Porque você tem lá a planilha da Caixa, né, que te mostra lá como é que vão ser mais ou menos as parcelas que você vai ter que arcar ao longo do tempo, né? E isso tem uma conta por trás, onde o banco, para emprestar o dinheiro, né, ele verifica se aquele cliente tem de fato a capacidade de compra, né? Porque não pode passar 30%, né, da renda daquele cliente o valor da parcela, né, que ele vai pagar mensal. Então tem momentos ali no começo da compra que são um pouquinho mais difíceis, né, que ele tem que pagar a construtora e o juros de obra e o juros de obra que ele paga ao banco já depois que ele assina. Aí tem alguma concomitância, depois ele fica só com a parcela do banco e aí depois ele vai embora. E o legal é que isso pode ser abatido também ao longo do tempo, ele vai amortizando esse financiamento se ele for ganhando mais dinheiro, uma PLR, um dinheiro extra que ele ganhou na empresa, né? Algum outro recurso, até inclusive o próprio FGTS, se ele for funcionário de empresa privada. Então, assim, não é um processo fácil, né? É um processo que tem as suas nuances, né? E necessita de organização financeira, mas ele também tem várias formas de amortizar esse imóvel ao longo do tempo. E a grande maior parte das pessoas que financiam, inclusive em 30 anos, acabam pagando em muito menos, né? E aí acho que a outra vantagem é também a valorização do imóvel que você compra primeiro, né? Depois que você revende ele na frente, talvez para comprar outro, ele pode ser um alavancador para esse próximo passo, né? Mas esse cliente, né, que, como eu falei, né, que é da geração Z, né, que aumentou a compra, né? Eu acho que ele está muito focado nesse imóvel um pouco mais de entrada, né? Aí talvez você tenha um comportamento até diferente, né, para imóveis mais caros, né? Onde talvez você precise de uma renda um pouco mais robusta, né? Já é uma compra um pouco mais complexa, que normalmente não é mais o primeiro imóvel, né? Já é um upgrade, já é um segundo imóvel, muitas vezes até um imóvel de segunda residência. Então aí muda um pouco a conjuntura, né?
Então, é só para a gente classificar direito aonde que há esse aumento, né, desses financiamentos imobiliários, né, mais focado no jovem e para esse móvel mais de entrada. Tá certo, então. Luiz, obrigada pela sua participação, por esclarecer para a gente esse assunto. A gente conversou agora com Luiz Felipe Bandeira. Ele falou aí sobre o crescimento dos financiamentos imobiliários entre os jovens. 10 horas.